Salve aí, galera, tudo bem com vocês? Vai começando mais um vídeo aqui no canal. E para quem não se inscreveu aí no canal, dá uma chance pro canal, se inscreve aí, deixa o seu gostei aí, deixa uma curtida, um comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento e trazer mais corintianos aqui pro nosso canal, para nossa resenha aqui. O que vamos falar hoje, rapaziada? Hoje vamos falar o que aconteceu ontem lá no Parque São Jorge, né? Onde teve a votação do impeachment. Vou dar mais alguns detalhes aí referente àquilo lá. Quem estava na live ontem, acho que deu para acompanhar um pouquinho, né? E temos desdobramentos referente a esse acontecimento de ontem, tá? Então bora lá trocar ideia sobre isso. Bora? Bom, rapaziada, vamos lá. Vamos começar. Todo mundo sabe que depois o Corinthians ia sofrer uma reviravolta aí referente ao Conselho Deliberativo. Foi convocada uma reunião para detalhar e esmiuçar o pedido de impeachment do presidente Augusto Melo, né? Pois bem, a reunião era para ter acontecido na quinta-feira passada e adiaram a reunião para segunda-feira da outra semana, né? Que foi segunda-feira agora. Pois bem, todo mundo, aquele alvoroço todo, como que ia ser, como que a torcida iria reagir, não dava para ter uma noção clara e evidente. E o que ficou bem claro e evidente ontem, do que a gente viu dessa situação, foi o seguinte: o Romeu Tuma Júnior, ele se cercou de todas quantas formas para não deixar a torcida, em geral, protestar perto do Parque São Jorge. Eles montaram várias barricadas, até passando da avenida que passa ali na frente do Parque São Jorge, na Rua São Jorge, só que lá na parte de cima da Rua São Jorge, né? Então os torcedores ficaram quase 1 quilômetro de distância do Parque São Jorge, sem possibilidade nenhuma de aproximação, ficaram bem distantes realmente, né? Por medo de represália, medo de agressões, muitas vezes por conta disso, né? E a votação estava marcada para 6 horas da tarde, com primeira chamada, e na segunda chamada para 7 horas da noite. Pois bem, teve a primeira chamada e a gente não conseguia ter a exata dimensão que estava acontecendo dentro do Parque São Jorge. A gente só via conselheiros chegando para poder fazer a votação, a famosa patotinha turminha do Andrés, conversando com o Mário Gomes, conversando com o André Sanches, o próprio Rubão estava no meio, por incrível que pareça, né? O que não ia ser nenhuma novidade, né? Mas até aí tudo bem. E esse que chega às 19 horas, né? A torcida do Corinthians, das organizadas, se uniram, esticaram uma faixa lá na frente da barricada, dizendo que não iria ter golpe e tudo mais, né? Começaram a cantar o tempo inteiro. Quando começou a aglomerar bastante gente, não pararam de cantar 1 minuto, gritando palavras de ordem também, contra os ex-presidentes, no caso de André Sanches, do William Monteiro Alves, Roberto de Andrade. Fizeram até uns bonecos com a foto na cara de cada um, assim, né, e levaram para esse protesto. E ficou assim nesse clima meio que hostil, parecia um clima mais hostil do que o normal. Eu acho que se, assim, no meu ponto de vista, se tivesse que ter dado ruim, ia dar, tá? Acho que a torcida, não sei, acho que no âmbito da emoção, do calor ali, poderia ter até acontecido alguma coisa. Graças a Deus, ainda bem que não aconteceu, né? Pois bem, começou a iniciar a votação às 19 horas e a gente aguardava as informações. Quando foi por volta mais ou menos de umas 19h30, 19h50 mais ou menos, começaram a surgir informações de lá de dentro do Parque São Jorge que a votação estaria sendo suspensa. A notícia caiu como uma bomba dentro da torcida. Falou: como assim? O que será que aconteceu? No início do meio da tarde, mais ou menos, perto da hora do almoço, o presidente Augusto Melo tentou uma liminar na justiça para tentar anular ou suspender essa votação, né? Mas não teve âmbito, não teve sucesso. A liminar que ele estava tentando foi revogada, não seguiu adiante, e ele não conseguiu esse efeito suspensivo, né? E então acabou indo para 19 horas mesmo o pleito da votação.
onde de um lado ia estar o Romeu Tuma Júnior apresentando as provas que tinham e o Augusto Melo tentando se defender. Pois bem, quando foi confirmado que lá para as 19h30, quase 8 horas mais ou menos, que a votação estava suspensa, não cancelada, é diferente. O Romeu Tuma anuncia no microfone dizendo que a votação estava suspensa por determinação de uma medida judicial, que o Augusto Melo teria conseguido para poder barrar essa votação. E o que ele usou como argumento isso? Ele usa como argumento justamente que o processo contra a antiga patrocinadora, o processo está em andamento ainda, não teve nenhum parecer, seja a favor ou seja contra o Augusto Melo, e quem pediu esse pedido de impeachment estaria se baseando nisso. Pegaram uma juíza coerente, né, que analisou esse caso, pegou não, tá aqui ó, liminar, pode usar liminar, deu a liminar para o Augusto Melo, obrigando a suspender a votação. Justamente que não tem elementos plausíveis para ter uma votação, sendo que o inquérito está em aberto ainda. Não teve o encerramento desse inquérito. Pois bem, o Romeu Tuma anuncia para todo mundo que a votação estava suspensa e iria ser feita uma nova convocação para dar continuidade na reunião em uma data posterior que ainda iria ser divulgada. Né? Aí ficou aquele vídeo disso, chegou a informação lá pro pessoal lá fora, né? A torcida começou a comemorar, gritando palavras de ordem, falando que não ia ter golpe, que o Corinthians era o torcedor. Alguns conselheiros saíram para fora da base aliada do Augusto Melo, conversaram com a imprensa, até um deles, eu acho que foi o William alguma coisa, não vou me recordar o nome dele agora. Ele falou que todo corintiano pensa, né? Que é um absurdo um processo de impeachment desse, que não tinha cabimento nenhum nessa história, e não dava para deixar por isso mesmo. Falou que o Corinthians jamais iria ser vendido, não viraria SAF, e por aí vai. Essa história que todo mundo basicamente já conhece, que é de praxe, dos burburinhos que acontecem dentro do Parque São Jorge, né? Aí, posteriormente, depois disso, o próprio Augusto Melo sai do Parque São Jorge, vai em direção à torcida, saudando a torcida e levantando uma placa dizendo que não ia ter golpe. Não chegou a falar nada, só foi saudar o torcedor lá fora. Ele volta para as dependências de dentro do Parque São Jorge novamente. Até aí tudo bem, tá tudo certo. Ficou André Sanches, o Mário Gobi e Roberto Andrade ficaram com uma cara de C1 aqui, para não falar a palavra, né? Fica com a cara de poucos amigos, né? Tanto é que tem até uma cena que mostra que é o próprio Instagram do presidente Augusto Melo entra ao vivo, mostrando ele caminhando dentro do ginásio e se dirigindo à mesa do lado do Romeu Tuma para poder fazer esse anúncio da suspensão. Ele passa pelo, acho que é o Mário Gobi, ele passa pelo Mário Gobi e o Mário Gobi com uma cara de tipo poucos amigos, tipo como que não acreditasse que aquilo estaria acontecendo, né? E pois bem, aí passou o seu tempo e tal, aí quando foi hoje de manhã saiu a notícia que, isso já hoje na terça-feira, tá rapaziada? Saiu a notícia que o Romeu Tuma iria recorrer referente a isso, tá? Ele iria entrar na justiça para recorrer, para tentar derrubar essa liminar. Que ele achou imprudente, ele só estava cumprindo o que a justiça mandou, por isso que ele não seguiu com o processo adiante. No meu ponto de vista, ele só vai tentar recorrer, mas não com tanta força assim, tá? Porque no fundo, a galera da oposição sabe que esse parecer que eles estão querendo fazer o impeachment não cabe. A não ser que nesse meio tempo, até ele marcar uma nova data da reunião, saia o inquérito policial referente às investigações. Se sair o inquérito policial, tem batom na cueca, tem BO no meio, beleza, segue com o processo. Senão, eles vão até deixar quieto esse processo, por quê? Tem um outro detalhe. O CORE mandou, o CORE do Corinthians mandou para a comissão de ética documentos e análises que foram feitas através dos cartões corporativos e de balancetes que não foram entregues
para a parte do conselho, que o conselho alega que não teve acesso a esses documentos e então se baseando nisso para fazer um novo pedido de impeachment. Então, com certeza, se não for agora até o final do ano, agora até o dia 31 de dezembro acontecer, posteriormente lá para janeiro teremos uma outra votação novamente. Então, acho que até lá, nessa lacuna de tempo aí, o presidente Augusto Melo vai ter um pouco mais de respiro para trabalhar, tá? E depois disso, passou-se o tempo aí, as notícias vinham surgindo também, até numa entrevista ontem mesmo, o presidente da Gaviões da Fiel, o Ale, ele deu uma entrevista dizendo que ele tinha informações de lá de dentro do Parque São Jorge, que se caso o Augusto Melo caísse, muitos aliados deles, inclusive jogadores, olha o perigo disso, jogadores, ia ser uma debandada, um monte de jogador do Corinthians iria sair fora a diretoria. Fabinho Soldado, Fred Luz, com certeza iriam entregar os cargos e iam sair fora. Pode ter certeza disso. Mas ainda bem que não aconteceu isso, ainda bem que continua do jeito que está por enquanto, tá? Eu volto a dizer aqui, não sou a favor de presidente, não sou a favor de dirigente nenhum, tá? Mas o que é certo, certo, o que é errado, errado. Tem comprovação? Tem coisa errada? Afasta, pronto, tira, acabou. Não tem coisa errada? Deixa o cara fazer o trabalho dele. Mas infelizmente os dirigentes do Corinthians eles semeiam, ele sente o cheiro do poder, eles querem estar no poder de dentro do Parque São Jorge. Então por isso que eles têm fazer essas articulações políticas lá dentro, para sempre tentar de alguma forma estar infiltrado dentro da política do clube e dentro da situação ou da oposição. Tá? Agora, na minha opinião, o que eu acho que o Romeu Tuma o Augusto Melo deveria fazer? Chama o Romeu Tuma para conversar e falar, vem cá, o que a gente pode resolver para acabar com essa conversa? Para eu tentar ter uma governabilidade melhor, para evitar esse monte de processo, que isso aí também só prejudica o clube. Só prejudica. Porque pensa, um exemplo, o Corinthians está negociando com algum jogador. Se o Corinthians está negociando com algum jogador, cara, o cara começa a ver um monte de notícia pra lá, notícia pra cá. Você acha que o cara vai vir jogar no Corinthians? Com essa baderna, com essa bagunça que tá fora de campo? Por mais que o time dentro de campo agora tenha dado uma acertada, cara, não tem como. O cara vai pensar 2 vezes antes de vir. 2 vezes. Então acho que assim, ele deveria se articular. Qual que é o modo de ele se articular dentro do clube agora, Augusto Melo? Chama o Romeu Tuma, que não estava falando, para conversar. O que a gente pode fazer para ficar bom para todo mundo? Vocês param de me encher o saco e param com essa conversa. Ele tem uma carta na manga, que é a principal cadeira da diretoria de futebol, que era do Rubens Gomes quando ele tirou o Rubão do cargo. Bota na mão de um cara ali que é meio de centro, não tá nem pendendo para lá nem para cá, para poder equilibrar as coisas. Eu acho que não tem outra alternativa, ele vai ter que fazer isso. Eu creio que ele vai ter que fazer isso. Essa é uma carta que ele guardou até agora na manga, por uma oportunidade que tem que ser usada. Eu acho que agora é o momento. Agora é o momento de ele usar essa carta na manga. Porque se ele não usar essa carta na manga, vai ser complicado ele conseguir governar, tá? Vai ser pedido atrás de pedido de impeachment e tudo mais. Até uma hora que pegarem alguma coisa dele ilícita e acabar conseguindo arrancar ele lá de dentro, tá? Mas mais ou menor, ainda bem que não houve a votação, ainda bem que não houve concretizado o pedido de impeachment e o afastamento dele, porque senão também o que iria acontecer? O futebol e o planejamento para 2025 iria ficar totalmente comprometido. Simples assim, ia ficar comprometido. Porque pensa, se sai o Augusto Melo, provavelmente todo o pessoal da diretoria ia sair. Como eu citei, Fabinho Soldado, Fred Luz, iam sair todo mundo e os caras iam colocar o pessoal da patotinha deles. Aí você pode ter certeza que ia vir contratação duvidosa, contratação de milhões, jogadores que não têm a menor condição de vestir a camisa do Corinthians, e por aí, mas a conversa que a gente já está cansado de ver, que não deu certo lá no passado. Contrata 10, 15, 20 jogadores para dar certo 1 ou 2. Você acha certo que tem que voltar a retroceder dessa forma?
muitos estão reclamando, né? A dívida do Corinthians, que era de 1 bi e pouco, aumentou a 400 milhões agora. Sim, porque o time precisa, mal é mal, o time precisava contratar. Não podia ficar com o elenco do jeito que estava. Então, esse cálculo desse aumento da dívida já era previsível, que iria acontecer de uma forma ou de outra. Não tem como você sustentar o time do jeito que estava. Agora, se não conseguir se articular dentro do clube, o que deveria ser feito? Tá, beleza, muito bom, tentar fazer o seguinte: a gente separa o clube social do futebol. Ponto, resolve o problema. O clube social se mantém com o dinheiro do clube social e o futebol se mantém com o dinheiro do futebol. Problema resolvido. Só que o problema, você acha que os caras vão querer largar o osso e votar a favor disso? Jamais. Jamais. Porque tem muito conselho do lado de dentro, volto a repetir de novo, não é nem corintiano. O presidente do COR, que deu aquela entrevista ridícula na Rádio Bandeirantes, falando que ele não deve satisfação para o torcedor e sim para o associado, de certo ponto, ele não está errado, mas ele está. Mas no outro ponto, não, ele não está nem errado e nem certo, tá? Ele está no meio termo, porque ele deve satisfação para o associado, sim, porque é o associado que paga a mensalidade do clube. Só que ele esquece de um pequeno detalhe. Quem aqui enche a arena todo jogo, todo santo jogo? 40, 45 mil pessoas por jogo. Eles esquecem desses 35 milhões de fanáticos, esses 35 milhões de torcedores que pegam sol, chuva, transporte lotado para conseguir estar lá na arena no dia do jogo. Eles esquecem disso, né? Mas enfim, depois ele até deu uma declaração, não cheguei a ver, ouvi a notícia, vi por cima só, falando que ele se expressou mal com o que ele quis dizer, né? Mas depois que a besteira já estava dita, para você voltar atrás, já não pega tão bem assim, né? É mais fácil deixar do jeito que está do que você tem que falar uma coisa e acabar não colando, que foi o que ele fez, né? Essa que foi a realidade. Mas no mais eu acho que é isso, galera. Vamos esperar que com certeza vai ter mais desdobramentos aí a respeito disso nas próximas semanas aí. Acredito que votação mais esse ano acho que não terá, por questão de recesso de final de ano, essas coisas, mas pode ter certeza que em janeiro isso aí vai voltar e vai voltar com tudo lá em janeiro, quando começa antes das competições de Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Aí o brasileiro vai começar antecipado, né? Lá em março e não em abril, né? E vamos acompanhar as notícias para ver o que vai dar nessa questão do Corinthians com o presidente Augusto Melo. Beleza, rapaziada? Mais uma vez, obrigado a todo mundo aí que assistiu o vídeo. Assiste o vídeo até o final, pelo menos. Nem que você coloque no mudo, não tem problema. Pode colocar no mudo, mas deixa o negócio rolando, tá? Se você não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema nenhum. Mas se você gostou, deixa o like aqui pra gente, se inscreve no canal, dá uma chance pra todo mundo. Passamos aí de 1.600 inscritos aí no canal. Obrigado de coração a todo mundo aí que se inscreveu no canal, obrigado mesmo. E eu vou ficando por aqui então, rapaziada, tendo mais notícias. E não esquecemos que hoje tem jogo, hein? Hoje o Corinthians joga com o Bahia, um jogo importantíssimo, crucial para o Corinthians conseguir uma vaga na Libertadores. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, eu volto na próxima aí. Vai, Corinthians!